hoje o diaconato, o ministério diaconal. A palavra diácono vem de diaconia, e a palavra diaconia significa ministério ou serviço. A palavra mais precisa, a tradução, significado, a etimologia da palavra diaconal significa serviço. Existem dois entendimentos bíblicos em relação ao diaconato. Em primeiro lugar, o diaconato é um ministério que pertence à igreja como um todo. O diaconato ou o serviço, ela permeia toda a estrutura da igreja. Em todas as esferas da igreja, ela se desdobra no serviço. Em segundo patamar, o diácono é também um ministério específico, ou seja, é um ofício específico, estrutural da igreja. Então toda a igreja tem a responsabilidade com serviço, mas ao mesmo tempo tem pessoas que têm cargos específicos. Então, quando fala assim, então já que a lição hoje é para falar sobre o ministério diaconal e eu não sou diácono, logo o assunto não me toca, não tem nada a ver comigo. Isso aqui é coisa dos irmãos que deveriam estar aqui, os diáconos da igreja. Não, o diaconato, a obra de Deus é uma obra que acontece através das mãos daqueles que executam a obra do Senhor, é o serviço. Então, o pastor também é diácono. Por quê? Por causa do serviço, entendeu? O pastor é diácono, o presbítero é diácono, o evangelista é diácono, os professores são diáconos, todos são diáconos. Então, então colocando isso aqui, mas a introdução aqui, no primeiro século da igreja cristã, a igreja cresceu sob o avivamento do Espírito e expandiu-se pelo mundo. Na medida em que cresceu, surgiram também problemas na esfera social, demandando urgentes providências. Então, aqui está o nascedouro do ministério diaconal. O ministério diaconal nasceu de uma situação, de um problema que se instalou na igreja primitiva, de um problema de natureza social. Existiam as viúvas gregas e do outro lado as viúvas hebreias. E uma era mais assistida que as outras. E isso foi um ponto que gerou uma situação de problema dentro da igreja primitiva. E é muito bom nós lermos a Bíblia de verdade, nós termos um compromisso com a verdade bíblica, porque dá-se a impressão de que existe problema só na nossa igreja. E quando alguém fala assim, na época da igreja primitiva que era bom, porque lá naquela época não tinha problema, lá era só poder, a igreja crescia, não tinha rivalidade, não tinha briga, não tinha contenda, não tinha nada. Quem diz essas coisas é porque nunca era uma unidade, todo mundo era por todo mundo, a igreja crescia, era um mar de rosa. É o maior engano que a pessoa pode ter, é porque não conhece a verdade bíblica. Porque aqui já prova que sempre existiu problema na igreja.
essa é a prova de que não existe igreja sem problema. Se pudesse ter uma igreja que não tivesse problema, deveria ser a igreja dirigida pelos apóstolos. Porque, por exemplo, espiritualmente dizendo, e em termos de conhecimento, quem de nós aqui, que pastor da era moderna aqui que a gente vive, se equipara ao gabarito dos santos apóstolos de Jesus Cristo? Pastor Messias. Alguém de nós equipara a envergadura de um Pedro que andou sobre as águas, que pregou sob o ímpeto do Pentecostes, do Espírito Santo e ganhou 3.000 almas para Jesus? Alguém se equipara à envergadura dele? Alguém aqui se equipara ao gabarito de intimidade, de conhecimento, de revelação do apóstolo João? Alguém aqui consegue alcançar, porventura, um apóstolo Paulo? Que teólogo dos tempos modernos consegue ter a grandeza, a envergadura, o brilhantismo do apóstolo São Paulo? No entanto, esses homens que governaram a igreja, a primeira fase da igreja, segundo as Escrituras, eles se veem também na lida com muitos problemas que originaram, e justamente problemas causados pelo crescimento da igreja. Igreja pequena, problemas pequenos. Igreja grande, os problemas aumentam na proporção da igreja. Entendeu? Os problemas aumentam na proporção da igreja. Olha o tamanho da nossa igreja. Olha o tanto de congregações que nós temos na cidade. Olha o tanto de pessoas. É claro que a nossa igreja tem mais problema do que uma igreja que tem 50 membros, que tem apenas uma congregação na cidade. E muitas vezes as pessoas apontam o canhão para a nossa igreja de maneira injusta. Entendeu? Mas é tudo uma questão proporcional. Proporcional. E então, os problemas da igreja nem sempre é o fim do mundo. Você não pode olhar para um problema como se fosse o fim do mundo. Muitas vezes os problemas, e isso serve para nossas vidas também, muitas vezes os problemas servem-nos de oportunidade. Muitas vezes os problemas servem-nos de uma oportunidade ou de uma situação provocada pelo próprio Deus ou permitida por Deus, para que nós possamos também crescer, amadurecer. Então o problema originado aqui com o conflito das viúvas, o problema que apareceu na igreja, essa conflagração entre as viúvas gregas e hebreias, não é o fim do mundo. Ai, meu Deus do céu, e agora? E agora o Senhor vai dar direcionamento, autoridade, e é por causa desse problema que hoje nós temos na igreja, até os dias de hoje, o ministério diaconal. O ministério diaconal operando na igreja. Entendeu? Que coisa boa. Então muitas pessoas se afligem, muitas pessoas se desesperam, muitas pessoas se decepcionam, se frustram quando se deparam dentro da igreja. Ah, pastor, isso não deveria acontecer dentro da igreja. Eu não estou tão certo disso não, irmão, se isso deveria ou não acontecer dentro da igreja. Talvez até não deveria, talvez você tenha até um pouco de razão, talvez nem deveria mesmo. Mas tem pessoas que se exasperam, que se desesperam, que se decepcionam. Ah, eu vou embora dessa igreja por causa do problema que aconteceu ali, de um conflito de interesse que aconteceu. Mas não tem problema que se instale na igreja que não se resolva pela direção de Deus e pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então ali, esse problema também envolvia uma determinação, precisava resolver. Então, você não pode
se deparar com um problema na tua vida, ou na igreja, ou no teu trabalho, ou em qualquer esfera da tua vida, e se desesperar. Você tem que se deparar com um problema e saber que Deus vai te ajudar a resolver o problema. E quem sabe esse problema ele vai ser origem de uma solução que vai mudar a história da igreja dali para frente. Então, a igreja funcionou de uma forma até aquele capítulo 6 de Atos. A partir daí, até hoje, ela funciona diferente. Porque Deus, através daquela situação, entregou para a igreja um ministério glorioso chamado ministério diaconal. Amém? Então, o que seria da igreja se não tivesse os diáconos? O que seria da igreja? E você pode ver, o ministério diaconal se aperfeiçoou de uma forma tremenda e gloriosa. Por quê? Eu tenho certeza que naquela igreja aqui, de Atos 6, não tinha estacionamento lá. Tinha estacionamento? Naquela igreja lá tinha transmissão de culto online via internet aqui na igreja de Jerusalém do primeiro século? Tinha transmissão ao vivo? Dá para a igreja chegar dentro da casa dela, acontecer aqui, acontecer na casa? Entendeu? Não tinha. Mas o ministério, olha só, pode acontecer o que for. Eu não sei como vai ser a igreja. Eu não sei. Você acha que os missionários que fundou a Assembleia de Deus lá em 1911 imaginava que nós estaria hoje desse jeito aqui, com estacionamento, com um templo desse, eu falando aqui de frente para uma câmera de última geração, Full HD aqui, falando para o povão aqui do Brasil inteiro, quem quisesse. Você acha que eles imaginavam isso? Não imaginava. Eu não sei como vai ser a igreja daqui 100 anos, como é que vai estar funcionando. Mas eu sei de uma coisa, que o que Deus estabeleceu aqui no capítulo 6 vai estar acontecendo daqui 100 anos. O ministério diaconal vai chegar lá, vai ter diácono. Eu não sei se o diácono vai vir de avião para a igreja, se os carros vão funcionar com gasolina. Porque teve uma época que o povo vinha a cavalo, de jegue para a igreja. Hoje vem de automóvel de motor a combustão. Eu não sei qual o motor, de que motor que a gente vai vir, mas nós vamos vir de algum jeito. Eu não sei se vai ter teletransporte, você vai apertar um botão e o negócio já vai te levar assim, e vai te colocar no outro lugar. Eu não sei se vai estar tão avançado desse jeito. Isso se Jesus não voltar. Mas é o seguinte, o ministério diaconal que Deus estabeleceu aqui em Atos 6 funciona plenamente hoje. A igreja executando a missão diaconal através do serviço. Aleluia, glória a Deus. Então, quando eu entro com o meu automóvel no estacionamento da igreja e sou recepcionado pelo pessoal que organiza o estacionamento, quando nós estamos servindo ceia, os irmãos entregam o pão, cuida, anota o nome, apresenta e funciona. O ministério diaconal transcende o próprio cargo, porque, por exemplo, para cuidar das viúvas, um dos diáconos aqui, exemplares que nós temos aqui na nossa igreja, digno de ser copiado, o pastor Antônio Messias está aqui, nosso diácono por excelência. É um dos principais diáconos que tem aqui. Você quer aprender sobre ser diácono? Tá aqui, alguém fala, eu sou só um diácono na igreja, eu não sirvo para nada. Irmão, eu não acho que é isso não, eu não penso assim não. Eu não acho que um diácono é só menos que um pastor, que um evangelista, que um pregador. Eu não vejo assim não. Eu acredito que o ministério diaconal é da mais alta nobreza. Tanto é da mais alta nobreza que o pastor Antônio Messias, que é pastor, mas também é diácono. É um pastor diácono ou um diácono pastor. Eu não sei onde que começa, onde termina, mas eu sei que é digno de nota nós observarmos isso, porque tem o cuidado com as viúvas, com as pessoas carentes, com os desempregados, e não tem ninguém de ninguém. Não tem ninguém que chega a bater na nossa porta aí, desses milhares de membros que tem aqui na nossa igreja,
Sempre tem alguém doente, sempre tem alguém desempregado, sempre tem alguém com problema. Mas quando chega aqui, bate a porta, eu nunca vi alguém falar: eu fui lá e o pastor mandou eu voltar depois. E eu não sei como que ele se vira nos 30 segundos dele ali, que ele consegue dar providência para a pessoa. Ninguém sai aqui com a mão vazia. Chegou, é atendido para a glória de Deus. Os irmãos entendem isso? Isso é uma coisa muito nobre da igreja. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe o pastor Genilson. É de grande nobreza mesmo. O pastor Antônio era um dos exemplos que eu, estudando, lembrei-me, né? O diácono, ele surge, o pastor já frisou muito bem, de uma necessidade, né? De um problema. E eu estava ontem num comentário, e uma das premissas da administração é exatamente essa. É quando o negócio começa a crescer muito rapidamente, se você não estruturar primeiro, esse negócio vai à bancarrota, né, como se diz. Por quê? Às vezes, eu vou dar continuidade sim aqui, às vezes você tem ali um negócio, eu vou fazer uma pizzaria em casa, vou fazer 10 pizzas à noite, para só atender aqui a minha necessidade aqui, financeira. E você lá começa lá com a esposa e começa lá a fazer 10 pizzas e vai dando certo, fez lá as contas, vai dar 2.000 por semana ou por mês, isso aí não interessa muito. E aí, tá indo tudo bem, né? Todo dia 10, e de repente alguém lá, eu vou fazer uma festa lá, você não consegue vender 20? E a pessoa, dá sim, vamos fazer 20 pizzas. E daqui a pouco um outro aparece e vira 100. E a pessoa vai fazendo como pode aquelas 100. Só que, em dado momento, aquilo vai se quebrar, porque os problemas e as necessidades, elas vão acontecendo muito de repente, não são tratados, e aí esse problema vira gigante. Foi exatamente o que aconteceu, né, em Jerusalém. A igreja, da noite para o dia, Pedro prega, 5.000 almas, daqui a pouco mais 3. E aí os problemas começaram a surgir. E esses problemas vêm acompanhados de quê? De necessidades, que devem ser tratadas. Então o pastor já deu uma excelente introdução aqui. Então foram essas necessidades que geraram, né, a função. Outro ponto aqui também que gostaria de reiterar aqui, que nós já aprendemos em lições passadas, que trata-se de função e não de título. Então, sempre que nós entramos nos assuntos, pastor, presbitério, diaconato, e seja lá a função que for feita na casa do Senhor, precisa ser, a primícia disso tudo é a função que você vai estar desenvolvendo. E desta feita estamos falando de diaconia. Aqui, logo no início, na verdade prática, diz o seguinte: embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo crente. Então, se é serviço, todos nós temos uma função, né? Muitos se prendem somente a títulos, mas nós vamos aqui aprender que tem muitas coisas que nós podemos fazer na casa do Senhor, e se estamos prestando um serviço, estamos fazendo também a função de diácono. E hoje, né, já existe também o título diaconisa, né? E nós, da Assembleia de Deus, seguramos muito, não existe isso, não tem isso. E, na verdade, sempre houve essa necessidade. Na época de Jesus, já havia isso, né? Existiam as mulheres que serviam a Jesus com as suas fazendas. Então, o ministério sempre foi apoiado, né, por esta função muito importante na casa do Senhor e em todos os sentidos. No tópico 1, a diaconia de Jesus. Então, nada melhor do que começar um assunto por um exemplo daquele que fez os céus, tocou as estrelas, fez todas as coisas, e ele dá o exemplo de como devemos seguir. Então, muitas das vezes temos divergências, temos problemas. Vamos dizer que nós não temos problemas com diáconos.
Aqui, local, não estou falando local, mas em todos os aspectos existe, né? Até porque o homem, né, que for diácono na casa do Senhor precisa ser provados. E muitos não estão preparados para tal. Então, primeiro, tem que ser provado. Na empresa, queridos, não muda muito. Porém, na empresa, a pessoa é remunerada. A pessoa tem que seguir uma regra. Então, você às vezes dá uma oportunidade para alguém que está desenvolvendo uma função, e você dá uma oportunidade para que ele possa ter um crescimento. E aí você olha o perfil, acredita que vai dar certo e você começa a trabalhar aquela pessoa. E chega em dado momento, você vê que você se enganou, o perfil, puxa, começa a aparecer algumas coisas. E você é obrigado a voltar ela à função de origem. E não é muito aceito. A pessoa não consegue entender isso. Por mais que você explique, elas não conseguem compreender isso. E na casa do Senhor não é diferente, porém a gente trata com almas. Mas as pessoas que se dispõem a fazer algo na casa do Senhor precisam entender que você está sendo provado, né? E nós vamos estar entrando em alguns aspectos aqui. Mas vamos entrar no exemplo de Jesus. Sim. Isso aí. Aqui o nosso irmão Zezinho está aqui comentando que na empresa você tem um tempo, né? Existe o tempo de experiência. Em 3 meses, se a pessoa se adequa e consegue responder, show, continua. Se não, acaba até sendo dispensada. Aqui na igreja não, nós tratamos com almas, nós temos que ir trabalhando, a coisa é um pouco diferente. Então, por mais que às vezes a pessoa não tenha aquele perfil, embora tenha aquela vontade, nós ainda podemos trabalhar e ainda utilizá-la da melhor forma. Então, na casa do Senhor é um pouco mais complicado. Porém, para que a gente tenha qualidade nos serviços prestados, nós precisamos nos adequar ao que a própria palavra do Senhor, e nós teremos essa oportunidade de fazê-lo. Temos que entrar por esses requisitos necessários para que possamos ter uma boa recepção, um bom serviço. Eu lembro muito bem, quero até entrar aqui antes do exemplo de Jesus, nós tínhamos recentemente acabado de mudar de pastor, e o pastor chamou todos numa reunião, chamou todos os diáconos, presbíteros aqui atrás, e começou a falar, vocês precisam ver, olha esse mato todo aqui, vocês têm que cortar. Eu falei, nossa, Deus, Jesus, esse mato está muito grande, meu Deus, como é que eu vou fazer? E eu olhava o matagal aqui, vocês são diácono, o diácono tem que fazer isso. Aí eu, nossa, Deus, que coisa. Mas eu sempre aprendi, e de repente ele não estava errado. Porém, nós vamos entender que surge de uma necessidade, porém, existe algo que nosso pastor acabou de falar. Porque ninguém faz isso, ninguém faz aquilo, tal. Vai de você. É um princípio que está muitas vezes dentro de nós, de vermos a necessidade e irmos de encontro a ela. Então, muita gente quer ser só mandado. Eu dei o exemplo que eu tive uma nova visão. Puxa vida, o pastor, ele tem a visão de que o diácono ele tem que deixar tudo em ordem. E é verdade. E eu tenho observado um diácono que tem chegado entre nós recentemente, e ele faz um serviço primoroso. Eu fico observando e chega mais cedo e arruma isso, aquilo, e ninguém manda fazer, mas está ali fazendo. Isso são princípios que às vezes nós precisamos rever, né? Que isso é a base do que o diácono precisa fazer, e não se preocupar em título, em cargo. Eu não estou sendo reconhecido, passou o tempo e ninguém está me vendo. Não, quem te coroa, quem te dá honra é o Senhor Jesus, através, né,
dos homens que Deus tem posto à frente. Amém? Mas, para que não fale, vamos para um exemplo que é, assim, o principal da lição. A diaconia de Jesus Cristo. Aqui, no tópico 1, vai estar falando exatamente, vai, assim, da definição de diaconia, que significa serviço. Então, quando se fala de serviço, nos tempos de Jesus, tinha os escravos, né? Que se fazia os serviços de servo. Então, preparava a comida, fazia tudo para o seu senhor. Todas as necessidades eram feitas pelos escravos, pelos servos. Então, na época de Jesus, era muito claro, era muito simples. Hoje não. Hoje não tem. Se falar escravo, a polícia chega lá para resgatar. Não existe mais isso. Existe o empregado, né? Todo mundo é remunerado. Mas, querendo ou não, nós estamos fazendo o serviço, né? Eu trabalho, eu só faço o serviço de servo, porém eu sou remunerado por isso. Nós somos, né? E na época, né, tinha os servos que faziam todos os serviços que ninguém queria fazer. Então, se o Senhor não queria fazer, ele tinha o servo lá que fazia. Essa é a verdade. Quem é que quer ser diácono? Chegar no estacionamento e encontra um irmão mal-humorado. Quem é que quer? Quem é que quer ser diácono? Onde chega lá, irmão, por favor, nós estamos na época da Covid, se cuida. E a pessoa nem dá ouvido, nem sai do lugar. Então, não é tão simples. Ninguém quer fazer. Porém, tá? Na época de Jesus, voltando, vamos aprender com Jesus para que possamos entender essa função de diácono. É uma função necessária, privilegiada, porque você é coroado. Não, é logicamente que é honrado, o apóstolo Paulo fala disso, mas pelo Senhor. É Deus que vai te honrar, é Deus que vai te abençoar. Aqui, voltando no tópico 1, está dizendo o seguinte: já havia, irmãos, é impressionante, o pastor foi muito bem aqui na introdução, nos ajudou bastante. Engana-se quem acha que até no ministério de Jesus, o próprio Jesus, não tinha lá os desacordos lá entre eles. Lógico que tinha. Aonde tem homem, tem os interesses, né? Então, com certeza, eu acredito, tá? Pensamento meu, na mesa ali, né? Fala-se muito da mesa da Santa Ceia, da última ceia, mas com certeza, Jesus está ali, deixa eu tentar chegar primeiro para ficar ali mais perto do mestre, sei lá, por que não poderia acontecer? Lógico que poderia. E aí a gente acha, não, mas era Jesus, sabia tudo, com certeza eles chegavam e sentavam ali. Não! Várias vezes o Senhor repreende os discípulos, o Senhor está ensinando, né? Então sempre naquela época já teve essas discórdias, eu quero ser o primeiro, eu quero entender melhor, isso sempre teve, tá? E o Senhor Jesus aqui fala da ceia, e sabendo também das intenções, né? A mãe de um dos discípulos falou: Senhor, quando o Senhor tomar aí tudo aí, e passar o Senhor, bota um filho meu na esquerda, outro na direita, os outros 10, depois o Senhor vê o que o Senhor faz, mas os 2 meus, o Senhor dá um jeitinho. E Jesus pega uma criança e fala: se não se fazer igual a esse pequenininho, não vai fazer parte, não vai entrar no reino dos céus, não faz parte. Então, está aí a primeira lição. Você quer servir? Você quer ser abençoado na obra do Senhor? Não se preocupa nesse momento com o título de diácono. Tenha somente a motivação de querer fazer algo para o Senhor. Aí você vai fazer tranquilamente e as coisas vão acontecendo. Então, para que nós tenhamos um trabalho de qualidade na obra do Senhor, depende muito da motivação pelo qual você, e quando eu falo você, não estou falando aqui para os diáconos, você, somos nós, fazemos aquilo que está à nossa mão para fazer, tá? Então, a obra do Senhor não é feita para homens. Logicamente
que você fazendo, você será reconhecido, mas é para o Senhor. Faça para o Senhor e as coisas acontecerão normalmente. E a igreja que necessita aí sim da função de diácono vai ser bem apresentada até diante do povo aí fora. Amém? Então o exemplo de Jesus dá o primeiro exemplo de criança. Quem quiser ser o primeiro, vai ser o servo. Então, lá fora o Senhor Jesus fala, lá fora os homens querem os primeiros lugares, eles querem o poder, eles querem ser. Porém, no reino do Senhor, aqui na igreja é diferente. Aquele que quiser ser o top, vai ser o servo de todos. Então fica aqui uma lição para nós. Se porventura, acredito que tenha muita gente nos ouvindo, ou nos ouvirá. Se você já deu um passo muito maior que a perna, por querer ser, por querer pular etapas, o Senhor Jesus é que diz, viu? Você passa a ser servo, volta aos estágios, passa a ser servo para que você possa adquirir para si aquilo que você almejou e pulou. Não será assim entre vós. Aquele que quiser ser o grande, vai ser o servo de todos. Então você tem que aprender primeiro a servir. E aí o Senhor dá exatamente o exemplo. Olha que exemplo maravilhoso. Na ceia, a última ceia, Jesus dá esse exemplo, fala, o maior vai ser o menor. E Jesus pega uma toalha que está ali no recinto, pega a bacia, tira suas vestes e vai para lavar os pés. Imagine aqueles pés, a situação que estava, hein, gente? Igual o pastor acabou de falar, a gente pega carro, chega no estacionamento, não pega poeira, não pega nada. Imagine os pés dos discípulos. O negócio está feio. Tem lá aí um monte de produto aí para tirar a rachadura do pé, mas naquela época não tinha. Imagine a situação. E o mestre dos mestres, aquele que fez os céus e a terra, desce e vai agora. É um choque muito grande. Gente, é um choque muito grande. E é lindo quando nós vemos, um pastor que fala assim, eu não quero, se não puder fazer para o membro, não faça para mim. É muito lindo quando você vê alguém que tem título, que tem a honra, que tem, muitas das vezes, a nossa admiração, descer e fazer com você aquilo que você acha que ele não deve. Foi exatamente isso que Jesus fez e nos ensinou, é por isso que muitos são assim. Humildade. Então, a obra do Senhor, se o princípio não for com humildade, é só isso que Jesus está ensinando. Não adianta. Às vezes estamos fazendo serviço em vão e vamos nos cansar lá na frente. E aí o Senhor, como eu acabei de dizer, na época tinha os servos para fazer, para lavar os pés. E os discípulos nem se importaram com isso, já foram para a mesa e se assentaram na mesa. E eles tinham a tradição de lavar os pés, era uma tradição. Ninguém se preocupou com isso. E poderia um dos discípulos sair lavando. Por quê? Provavelmente, se Jesus fez isso, não tinha quem fizesse, não tinha o servo lá, não tinha o diácono lá. Então Jesus, como ninguém fez, Jesus vai e pega a toalha. Então não foi à toa. Embora o Senhor queria nos ensinar para ele e para nós essa lição de humildade, era uma necessidade. Da mesma forma como vai acontecer um pouco depois, que é o assunto que nós estamos tratando em Jerusalém. Então, queridos, nós que estamos aprendendo nesta manhã, o seu serviço, ele parte de uma necessidade. Existem muitas necessidades na obra do Senhor. Na igreja ninguém dá oportunidade para eu fazer nada. Oxe, é só você olhar à sua volta. Tem tanta gente necessitando de uma palavra, de oração, de uma palavra, Jesus te salva, de uma só palavra. E às vezes eu fico esperando
um holofote, eu fico esperando que alguém me veja e me direcione para algum trabalho. Não, o Senhor Jesus nos dá nesta manhã um exemplo. Apareceu a necessidade? Não tem nenhum servo. Vou fazer eu. Pois não. Tá, Então, o que o nosso irmão está comentando aqui Jesus fazia muitas coisas, mas imagine nos dias de hoje o pastor ter que fazer tudo. Não seria possível. E foi já dito aqui no início que quanto maior a obra, necessita de mais pessoas para ajudar. Então, não adianta um pastor sozinho cuidar de uma obra tão grande, precisa dos auxiliares. Tem pastor Antônio Messias, tem pastor Ronaldo e outros pastores que estão aí auxiliando, cada um no seu, naquilo que é chamado e naquilo que é necessário. Estamos aí, tem os presbíteros e cada um cuidando de um projeto e por aí vai, irmãos. A obra tem que ser feita por todos, porém, sem o princípio da humildade, em algum momento vai gerar um problema, tanto para o coletivo como para o próprio individual, né? Então, são coisas que nós precisamos. E o Senhor Jesus, ele choca os discípulos naquele momento. O mestre que acabou de ressuscitar, de curar, que ensina tantas coisas maravilhosas, agora vim lavar o meu pé, e vocês conhecem muito bem a história de Pedro. Não, Senhor, não, mas o Senhor não vai lavar. De jeito nenhum. Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não terá parte comigo. Não, então lava tudo. Não, também não é tudo. É só o pé. Eu estou só dando um exemplo de como nós precisamos nos portar. E o que tem faltado nesses últimos tempos é humildade. Nós vemos muitas pessoas, e não vou colocar títulos, querendo ser, tendo uma necessidade muito grande. E é engraçado, irmãos, o que eu vou falar, o quanto nós estamos vivendo uma época difícil. Observem, dia 12 teve o dia dos namorados. Antes, o dia dos namorados era somente para os namorados mesmo. Quem casou já ficou para trás. E hoje não, hoje todo mundo faz dedicação. E eu estive lá observando tantas dedicatórias bonitas. E eu fiquei observando e falei, puxa vida, que interessante. Muitas dedicatórias dessas é para as pessoas, não é nem para quem a pessoa está direcionando. É para que as pessoas vejam, não é diretamente para aquela pessoa com que ela está falando. Necessidade. Há muita necessidade. E aí, onde as pessoas acabam tendo uma necessidade, onde a humildade ficou lá atrás, onde se perde todos os valores que fazem parte daquilo com que às vezes eu estou me revelando ao mundo. Aqui na igreja não é diferente, existe, né? Na igreja, quando eu falo, irmãos, não vamos se apegar ao local, de jeito nenhum. O que nós vivemos aqui, todas as outras igrejas vivem também. Né? Onde há pessoas, nós temos isso. E é por isso que foi, neste domingo, direcionado uma lição específica para o diaconato, que somos todos nós. Tá? Para que a gente vá tratando e nós vamos aprendendo, e aquilo que nós já esquecemos, voltemos atrás. E o Senhor Jesus, ele mostra, embora ele tinha título, ele tinha direito, ele era o Senhor, mas ele volta e mostra o princípio da humildade. E ele começa a lavar os pés, e lava de todo mundo. Os discípulos ficam chocados e aprendem a lição. Isso é o mais importante, é a lição a ser aprendida. Então, queridos, qualquer coisa que vamos fazer, já se passaram várias funções, né? Como eu disse, doutores, pastores, evangelistas, presbíteros,
todas as funções aqui, que já estudamos, se não tiver o princípio da humildade, se não for o início, não for nos exemplos de Jesus, você está fadado a se cansar em algum momento. E aí você pode não chegar até o fim. Pode se cansar, chegar o momento, ninguém mais liga, minha obra já se foi. Então temos que tomar cuidado, sempre pautado na humildade. Amém? Então o Senhor, dá esse exemplo de serviçal. E não só esse. O Senhor Jesus, em vários momentos, o Senhor, Ele mais trabalha pelo povo, mais trabalha. Todo o seu ministério é pautado em servir o povo. O Filho do Homem não veio para ser servido, o Filho do Homem veio para servir. Mateus capítulo 28, se eu não me engano, ou 18. O Filho do Homem não veio para ser servido. E aí não sou eu que vou querer ser servido, né, gente? Se Jesus não veio, veio para servir, quem somos nós para inverter isso? Amém? Então não podemos nunca nos esquecer, a humildade naquilo que fazemos é o mais importante em tudo que fazemos. Os títulos e cargos, eles vão acontecendo normalmente. Ponto 2, instituição dos diáconos, já foi falado, gerou a necessidade, até dei o exemplo aqui da empresa. Todo organismo, toda instituição, toda igreja que começar a crescer e o pastor começou com 30, 50, 100 e querer continuar a fazer a coisa sozinha, com certeza ele vai enfadar e aí o trabalho começa a sofrer. Eu sou da seguinte opinião, não gosto muito de colocar minha opinião, mas eu sou da seguinte opinião: o pastor da igreja, ele precisa tirar férias, ele precisa ter descanso. Eu sei que em outras épocas o pastor trabalhava de domingo a domingo e até onde dá. Não, ele precisa desse tempo. É necessário recompor as energias, até porque demanda, gente. É um pastor, alguém que está à frente, de um grupo, psicologicamente a sobrecarga é muito grande. Os problemas são... Eu trabalho numa empresa e às vezes as pessoas vêm com alguns problemas que atingem a gente emocionalmente. Você não tem como... Tem casos que é assim, não tem outro. Graças a Deus a gente trabalha numa empresa onde os patrões nos respeitam bastante. E aí tem que quebrar o profissionalismo, levar para a salinha e orar. Vai fazer o quê? Não tem como solucionar de outro jeito. A gente ora lá e a vitória acaba acontecendo, Então, ali, que é algo totalmente profissional, a sobrecarga vem, a gente não tem como solucionar muita coisa. Imagine um pastor, imagine alguém que está à frente de um grupo. É muito terrível, é muito forte. Então, pastor, precisa do seu tempo de descanso. Por que eu estou falando? Porque assim o grupo ele vai crescendo, de 30, 40, 50, 100, e ele não abre mão. Como o nosso irmão Zezinho acabou de falar, não tem como fazer tudo. E não abre mão e faz tudo, e cuida de tudo, e chega uma hora que cansa. Então o pastor precisa sim do seu tempo para descansar, ter homens ao seu lado. E eu estou aqui falando de pastor, mas se você for colocando em escala, o diácono não é a mesma coisa. Fica pesadíssimo para um diácono todos os dias estar em todos os cultos. Todos os dias culto, abre e fecha a igreja. Eu sei que em algumas congregações há necessidade, e eu sei que não é fácil, é pesado. Então, para isso, precisa de outros. Então, quando eu falo do pastor tirar férias, eu estou dando um exemplo em escala em todos os sentidos. Não adianta querer fazer tudo, chega uma hora que cansa. Então, para que o trabalho tenha boa qualidade, precisamos, Eles precisam ter essa primícia de que tem que ter
um rodízio aí, para que a obra vá bem. Ok? Qualificação do diácono. Então, irmãos, agora a gente entra num ponto. As qualificações dos diáconos, descritas no livro de Atos e na primeira carta de Timóteo, revelam que em nada elas diferem da tribulação ética exigida aos bispos. Nós já estudamos sobre isso, tá? Na verdade, no domingo passado. Caráter moral. Os diáconos devem ser pessoas honradas, dignas, corretas, íntegras. Não pode haver língua dobre, se ensina ou não. Sabe aquela história? Ah, mas eu ouvi dizer. Isto, a palavra deve ser: a ganância por dinheiro tem que passar longe da sua vida, pois sua função é exatamente a de executar o trabalho administrativo da igreja local, como auxiliar nas tarefas do culto e acompanhar as viúvas e os pobres da igreja do Senhor. Então tem bastante trabalho. Qual a função, muitas das vezes, do diácono? Não é só ficar na porta. Ele tem que auxiliar. E aí nós temos um diácono aqui que é fera, pastor Antônio Messias, passou aí várias gestões. Lembro-me muito bem de algumas gestões onde os pastores não tinham a mínima condição, às vezes, de dar assistência aos membros, e era pastor Antônio Messias que fazia ali, caladinho, ia lá, orava, visitava, e o trabalho da assistência que é conhecido por todos, né? Então, esse é o trabalho do diácono. Hoje está muito direcionado a ele, então qualquer problema com relação à necessidade já é pastor Antônio Messias, já é todo lugar, né? Mas isso são funções de diácono. Você quer trabalhar? Se junta ao pastor Antônio Messias, com certeza ele ficará feliz da sua ajuda. Esse é o trabalho: cuidar das viúvas, dos necessitados, de alguém que está enfermo. Vamos lá, vamos trabalhar. Tem trabalho para todos nós. E quando eu falo, não falo de título, falo de igreja. Então, esse homem tem que ser honrado, conhecido. Irmãos, tem muita gente que quer fazer o trabalho. E aí ele se dispõe. Porém, essas características são importantes. Um exemplo que eu vou dar aqui, que pode acontecer. Os diáconos recolhem os dízimos e ofertas e entrega lá, e na hora separa. Esse camarada ele tem que ser íntegro e não falar, fulano, ciclano, fazer as continhas dos 10%. Isso é muito ruim, é constrangedor. Não estou dizendo que isso acontece, mas pode acontecer. Pensamento meu, tá? Estudando, me ocorreu. E aí é para os diáconos. Se você está passando por uma necessidade financeira difícil, se for possível, não estou aqui falando da integridade de ninguém. Evita recolher oferta, contar. Evita, passa longe. Porque necessidades são necessidades. Tá? De repente posso até ser questionado por isso, não tenho conhecimento de nada, graças a Deus, mas me ocorreu, eu estava estudando, eu acho que não custa, né? Não custa dizer. Mas é algo que precisamos nos cuidar, né? Fugir da aparência do mal, e às vezes aquilo que nunca foi mal pode se tornar uma aparência, né? Então, foge disso. Por quê? Porque está só você, e ali, e pode ser numa fraqueza cometer um erro gravíssimo. Então, que Deus possa nos abençoar e nós fazermos um excelente trabalho para a obra do Senhor. Então, existe toda uma relação para com aqueles que têm a função de diácono e para todos nós que desfrutamos de algo, né, que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Então, queridos, uma recepção, às vezes entra alguém e os diáconos estão ocupados, qualquer um de nós podemos ir lá receber a visita. Está lá meia perdida, vai lá, corre. Esse é o nosso trabalho, é a nossa função, podemos fazer isso. E nós já sabemos que tem muitas pessoas que fazem isso com excelência, né? Então, aprendemos hoje, estamos aí aprendendo que ser diácono não é só função, não é título,
mas aquilo que eu faço. Gerou uma necessidade, eu tomo a frente ali, corro e procuro resolver. Se alguém viu e nos louvou por isso, amém. Se não, o Todo-Poderoso, aquele que vê todas as coisas, é Ele que nos honra e nos abençoa. Amém? E temos aqui a qualificação do diácono, que é o ponto 3. Estamos aí já chegando no final. A qualificação do diácono, as qualificações do... na verdade eu já falei aqui, caráter moral. Queridos, é assim, para a pessoa ser reconhecida moralmente, não é da noite para o dia. Eu lembro de uma pregação aqui. Hoje as pessoas hoje as pessoas são estimadas ou pelo aquilo que tem. Então tem um carro bonito, uma boa profissão, tal, é estimado, esse é bom. A moral não se adquire da noite para o dia e nem de alguém ter falado. É uma história. Então, para que este homem do Senhor seja destacado para vir a fazer alguma coisa, a moral é história. Então, tal pessoa eu conheço há muito tempo. Então ele criou uma moral, ele criou uma história, porque é muito fácil alguém que é muito novo entre nós, né? E alguém chega e desfigura completamente a moral da pessoa. Você não conhece e você acredita. Aí vai levar um tempo muito grande para que essa pessoa consiga escrever a sua história, e você chega e fala: puxa vida, não era nada daquilo que foi dito. Não já aconteceu isso várias vezes? Alguém falar isso e daí fala: não, mas não é bem assim. Agora que eu me aproximei da pessoa, não foi bem isso. Então, para se fazer a obra do Senhor, para se fazer a função de diaconia, a pessoa tem que ter uma moral conhecida entre os irmãos. Tem que ter, e aqui não vou me delongar tanto, né? Uma das exigências, uma das bases, ser espiritual. Queridos, nessas portas não é tão simples. Às vezes nós visualizamos somente com os olhos carnais e está tudo certo, é só o vento que passa por ali. Mas nós estamos aqui num ambiente espiritual. E esse diácono, este homem de Deus que está na porta, tem que ser espiritual. Tem que dominar bem a palavra do Senhor. Não é só recepcionar. De repente sente alguma coisa ali e você já barra ali mesmo. Então você está protegendo também o ambiente em que estamos. Então tem que ser espiritual. Não é só a vontade. Eu quero ser. Não. Tem que ter moral. Você tem que ser espiritual. Você tem que dominar a palavra do Senhor. Para que, com o passar do tempo, você também vai adquirindo, né, honra. E você vai galgando aí as etapas que consiste ao ministério. A Bíblia fala de Estevão. A Bíblia fala de Filipe, 2 diáconos. Para que mesmo que eles foram separados? Para atender à mesa, assistência social dos órfãos, das viúvas, do problema que surgiu ali. Mas ele dominava a palavra. E logo depois Filipe sai como evangelista, pregando para todo lugar. E Estevão, se você não teve a curiosidade ou se leu muito rápido, lê em Atos dos Apóstolos. E Estevão, a explanação da palavra que Estevão faz é de cair o queixo, é coisa linda demais. Então, precisamos ter domínio da palavra do Senhor. Amém? Então, para que possamos fazer um excelente trabalho na casa do Senhor, primeiro ponto, enxergarmos a necessidade. E não sermos, faz lá porque não tem ninguém. Não, é a necessidade. Eu tenho aqui alguns diáconos, e eu falo da escola dominical, são excelentes, né? São maravilhosos. Já está feito lá, é isso aí, viu a necessidade, já fez. Só que agora vai ter que desfazer. Eu acabei de receber uma... Deixa para nós que a gente desfaz. Isso é muito bom trabalhar com pessoas assim, né? E dou glórias a Deus, porque a gente não tem problemas, pelo menos que eu saiba. Nossos diáconos estão todos... A gente não fica desassistidos, tá?
Mas existem alguns princípios que cada dia nós aprendendo, na escola dominical, nos cultos, nós vamos entendendo o que é necessário fazermos para que a obra do Senhor vá crescendo. Em estrutura, e vocês, aí falo aos diáconos, vocês são peça importantíssima no crescimento do reino do Senhor. Um bom atendimento, uma boa administração naquilo que vocês fazem. Diácono não é só servir a ceia, tem muitos outros trabalhos que nós sabemos que vocês fazem. E hoje a nossa igreja, e agora falando do local, ela é gigante, ela é grande demais, né? E aí tem os nossos irmãos que vai nos ajudando, e cada vez mais tem necessidade de mais homens a nos ajudar, a ajudar nesta obra. Há necessidade de você se colocar diante da necessidade que tem surgido e fazer a coisa com humildade, sem pensar em título, sem pensar no depois. Faz o hoje e Deus te abençoará no futuro. Amém?